Fala pessoal, Flávio Grisbowski, Marcela Brinhara. Nós somos o Casal Hipnose e hoje a gente vai bater um papo muito legal que é sobre a relação entre a ansiedade e o cansaço. Se liga no que a gente vai dizer. Bem, ansiedade e cansaço. Eu acho que para a grande maioria das pessoas parece que não tem muito a ver, né? Por exemplo, o que a ansiedade poderia ter a ver com cansaço? Mas e pra você? O que ela tem a ver? Tudo a ver. Ansiedade e cansaço tem tudo a ver. Por quê? Bem, deixa eu explicar antes o contexto da ansiedade. Lembra que essa mesa de vidro não se apoia tanto nela, né? Meu Deus, imagina se quebra ao vivo. Vamos lá. Não imagina, porque o que a gente imagina acontece, nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, não imagina. Cuidado com a mesa de vidro. Então vamos lá, ansiedade. Existe uma grande diferença entre o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é uma patologia, que é uma doença, é algo que precisa de uma avaliação e de uma abordagem médica, e existe a ansiedade, que é algo inerente do ser humano. Todos nós, seres humanos, somos ansiosos em N momentos do nosso dia. Eu corrigiria essa frase. Nós estamos ansiosos em vários momentos do dia. E essa ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. Segura que você já vai entender. Mas se você tirar a ansiedade de uma pessoa, você vai transformá-la num robô. Não tem como. Eu vou te ensinar a aniquilar com a ansiedade. Você vai se transformar num vegetal. Ou então você vai morrer. Só não tem ansiedade quem tá morto. Ou um robô. Mas tem ansiedades e ansiedades. Tem aquela ansiedade que te faz mal e tem aquela ansiedade que te move, que te faz agir, aquela ansiedade boa. Sabe aquela borboleta no estômago? Aquela coisa que... Mas isso é natural, né, do ser humano. Então, é aquela questão. Por isso que eu falei, nós estamos ansiosos e vivenciamos momentos de ansiedade em vários momentos do dia, em várias situações, em várias questões. Mas eu não falo sou, porque eu acho que o sou ansiosa, nós somos, eu acho que é um rótulo. É como se você se rotulasse e eu sou ansiosa, aí você meio que quer proteger aquela ansiedade de qualquer modo. Eu já falei isso várias vezes e cada vez que eu ouço alguém falando eu sou, é uma coisinha que me dói no fundo da espinha. E não, você não é, a não ser que você tenha o transtorno da ansiedade generalizada. Mas, e mesmo assim, eu não sou médica para falar sobre isso. Então, você está ansioso por algo que é natural. Pô, ficou claro? Eu acho que ficou claro pra caramba, né? Então, estamos mais ansiosos do que o normal nos dias de hoje. Então, antes de começar a correlacionar o cansaço com a ansiedade, eu quero fazer um questionamento que eu acho que você vai achar bem interessante. Como é a nossa ansiedade hoje e como era a ansiedade no tempo que os nossos avós tinham a nossa idade? Olha a diferença. Vamos imaginar nossos avós, sua avó hoje tem 90 e poucos anos, meus avós têm em torno de 80 e poucos. Então, os nossos avós há 50 anos atrás, na década de 60, década de 70, o que era a ansiedade deles? Como é que era o dia a dia deles e o que deixava eles ansiosos? Peraí, faz uma regressão aqui. Vou fazer uma regressão, voltar à década de 60. Então, naquela época, baseado em tudo que os nossos avós, os nossos pais contam, foram épocas em que sim, existia uma preocupação com relação a dinheiro, existia uma preocupação com relação a futuro, principalmente o futuro dos filhos. Os nossos filhos vão estudar, vão ser médicos, vão ser advogados, vão ser engenheiros, vão ser funcionários públicos, que era uma coisa que era muito mais exponenciada nessa época do que nos dias atuais. Então existia um padrão de ansiedade naquela época. Porém, não existiam coisas que nos dias de hoje existem que nos deixam ansiosos. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha LinkedIn, não tinha TikTok, não tinha um monte de aplicativos e coisas. Não tinha tecnologia alguma, né? Claro, a tecnologia que tinha televisão e rádio. Telefone. E o telefone. Porém,
não era um tipo de tecnologia que a gente se apegava ao ponto de vivenciar experiências emocionais devido àquilo. E a velocidade das informações, a velocidade que a tecnologia avança, a velocidade que o mundo acontece, né? Você piscou, tá tudo diferente. A única notícia ruim que nessa época, na década de 60 e 70, corria rápido é quando alguém morria. Só que, fora isso, você não tinha muito conhecimento, muita informação de outras informações. Demoraria, chegávamos nos jornais, tudo mais. Então era uma coisa muito mais demorada. Então, o que os nossos avós faziam nesses horários? Eles simplesmente ou estavam trabalhando, era uma coisa mais simples, porém exigia muito mais fisicamente deles, mas não tanto mentalmente, na minha visão. Porque hoje se tem, a quantidade de conhecimento que se tem hoje não é a mesma quantidade de conhecimento de 50 anos atrás. Então, eles eram menos ansiosos. E a questão também da facilidade de acesso ao conhecimento. Seja conhecimento bom como conhecimento ruim. Alguém do outro lado do mundo respirou, a gente sabe aqui. Então, assim, espalha de uma forma muito rápida. E a gente pode, por exemplo, eu quero aprender sobre qualquer coisa que você pensar, por mais, entre aspas, absurda que possa parecer. Se você colocar no YouTube ou em alguma outra mídia, você vai encontrar alguma coisa sobre aquilo. Então tem muita informação. E aí a gente fica com esse overload de informação. Meu Deus, eu tô aprendendo sobre isso, tô aprendendo sobre aquilo, tô aprendendo sobre aquilo outro, quero aprender sobre isso, sobre aquilo, sobre... Tá, mas pra que você vai usar? Não sei. Mas um dia eu vou precisar. Mas é legal isso, eu quero aprender, é legal aquilo. De repente, você tá com um acúmulo de coisas que não existia antes, não tinha essa facilidade. Pois é. Eu vejo que, por exemplo, qual era a única forma de alguém ter conhecimento na década de 60, 70? Ele só tinha conhecimento através de leitura. Ou se estivesse dentro de uma universidade, alguma coisa do tipo, né? De livros. Livro, você lê um livro, é uma coisa muito relaxante. É uma coisa que te traz tranquilidade. Você lê o livro, lê uma história, lê um conto, ou até mesmo estudar um livro. Ele consome a energia, porém você acaba estando num lugar relaxado, você está focado naquilo, você está lento. Você tem um cansaço de fazer isso, né? Porém, é um tipo de conhecimento que você não tem como acelerar. E eles, naquela época, eles não tinham como acelerar o conhecimento. Era a velocidade que eles tinham de leitura e raciocínio. Nossa, hoje em dia, quem que assiste vídeo na velocidade 1? Ninguém assiste vídeo na velocidade 1 hoje. Se liga o YouTube, eu pelo menos, eu vejo vídeo na velocidade 2. Qualquer curso que eu vou fazer online, eu vejo na velocidade 2. Eu tô vendo sempre na velocidade 2. Só que aí entra numa questão. Muitas vezes a gente acelera, só que e a retenção? Será que você realmente, por exemplo, terminou aquele vídeo, te perguntar, agora me conta, será que você vai conseguir falar os detalhes que tinham ali? Será que você não passa batido por muitas informações importantes que tem ali? Mas por quê? Eu quero consumir rápido porque eu tenho mais coisa pra fazer, tenho mais vídeo pra assistir, tenho mais aula pra assistir, eu quero... Tem mais coisa, então rápido. Vídeo de meia hora, eu vou assistir em 15 minutos, velocidade 2, mas será que você absorve realmente? Pois é. Nos dias de hoje, o que nos deixa ansiosos é a velocidade de informação e a necessidade de resultados rápidos. A gente quer ter resultado em todos os aspectos da vida de uma maneira muito rápida. A gente quer falar inglês rápido, a gente quer perder peso rápido, a gente quer aprender as coisas rápido, então tudo a gente quer rápido. E quando a gente quer as coisas rapidamente, a gente se sente ansioso. Só por que ninguém entra na faculdade de medicina e fala assim, seguinte, eu não tenho tempo para 6 anos não, quero aprender em 1 ano. Vamos lá, quero correr. Né? Porque existe um caminho a ser seguido, existe uma curva de aprendizado que ela tem que ser respeitada. Só que agora eu te pergunto, por que as pessoas não têm esse mesmo mindset, esse mesmo pensamento, essa mentalidade nas outras questões da vida, né? Agora que a gente entra. Por exemplo, você entra numa faculdade de Direito, você sabe, são 5 anos, não tem como você acelerar esse tempo. A não ser que você tenha feito uma outra faculdade, você elimine matérias. Mas a questão natural das coisas, o curso de Medicina são 6 anos, o curso de Direito são 5 anos, o curso de Psicologia são 5 anos, o curso de Odô. Mas por que as pessoas não têm essa mesma mentalidade para as outras coisas? Elas querem tudo para ontem.
As pessoas estão esquecendo que existe um negócio chamado curva de aprendizado. É você, inicialmente, se familiarizar com aquilo, estudar aquilo, praticar aquilo, começar a ter domínio daquilo, fazer aquilo para depois começar a ensinar aquilo. A falta de entendimento disso faz com que as pessoas fiquem ansiosas. E por que a gente está falando sobre esse aspecto? Por que eu joguei essa ideia de correlacionar como os nossos avós eram e como a gente é hoje? Por que você jogou essa ideia? Por que eu joguei essa ideia? Muito simples. O fato de estarmos ansiosos nos dias de hoje faz com que o nosso consumo de energia seja muito maior. Muito maior. Eu lembro que a minha avó sempre contava, sempre dizia que quando ela era mais nova, ela lia bastante. Ela lia livros. Bastante. Ela lia, passava horas lendo. Para analisar hoje. Quem que passa horas lendo? Não fica. A pessoa, por exemplo, ela não vai numa viagem de avião em que ela tá horas lá, ela não fica horas lendo. Algumas até ficam. Só que o que ela faz? Ela baixa um audiobook, põe no ouvido e ouve aquele audiobook. Até tem pessoas que fazem isso. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de PDF. Eu gosto de livro físico mesmo. Mas, se a pessoa, muidas vezes, digamos, tem assim, não, eu preciso ler X livros por mês. A pessoa ela não lê aquele livro, digamos, sei lá, ela estipulou que ela precisa ler 12 livros no mês. E aí, ela quer cumprir aquela meta, não porque ela realmente está absorvendo a informação daqueles livros, mas, li 12 livros no mês. Mas pergunta para ela te destrinchar o assunto de um desses livros. É muito melhor você ler um livro com extrema qualidade, você lê aquele livro, você lê de novo, você entendeu, ou até mesmo um audiobook, não importa a maneira como você faz, como você adquire aquele conhecimento. E eu posso estar falando alguma coisa que seja besteira, talvez, para você, que você pense, não, mas eu consigo ler 12 livros com extrema qualidade. Tudo bem, você é um ponto fora da curva. Mas a grande maioria das pessoas, elas, com essa velocidade, elas não retêm a informação. Aquela informação, ela fica na memória de curto prazo. Quando você vem com outra informação, essa memória de curto prazo, ela não foi absorvida, ela não virou uma memória de longo prazo. E aí ela simplesmente se perde. E por que a gente está falando sobre esse aspecto? Porque o primeiro ponto-chave para entender o porquê que a ansiedade tem a ver com um cansaço que a gente sente é realmente essa velocidade de informação absurda que a gente quer. A gente quer essa velocidade de absorção toda hora, todo momento. A gente quer isso todo momento. E isso gera ansiedade. Então, primeiro ponto, estamos ansiosos por informação. Qual é a solução para isso? Calma, se situa. Identifica quais são as prioridades de informação que você quer ter para a sua vida, para os seus objetivos. Esse é o primeiro ponto. E junto nesse ponto, só para deixar ele mais claro ainda, entenda que talvez redes sociais, notícias, algumas coisas que não vão interferir diretamente na sua vida, elas estão consumindo a tua atenção, logo estão consumindo a sua energia e te deixando também ansioso. Às vezes tem um monte de notícia ruim acontecendo no mundo e isso deixa a gente preocupado, ansioso, tenso, só que às vezes aquilo não vai impactar a nossa vida de uma maneira tão intensa. Então talvez você esteja cansado por estar ansioso por essas situações. Esse é um primeiro ponto, tá? O que você acha mais que ansiedade tem a ver com cansaço? Eu acho que por causa da ansiedade, a pessoa ela não consegue dormir. Ela deita na cama, fica rolando. E aí vira um loop, né? Porque ela deita na cama, tá ansiosa, seja porque aquilo que eu sempre falo, né? Algo que ela queria ter feito, não fez, algo que ela precisa fazer amanhã, algo que ela tá pensando, uma reunião, uma coisa importante, qualquer coisa que tá na cabeça dela, que ela tá ansiosa, que ela tá ali, e ela deita na cama e ela fica pensando sobre aquilo. Às vezes até mesmo o corpo desliga, mas a mente não desliga. E aí, mas vamos supor que o corpo não desligou ainda também. Ela tá ali, naquele estado. E aí, de repente, ela olha no relógio e ela vê, meu Deus, já passou 1 hora, eu tô aqui rolando. E aí, entra nisso. Eu tenho, sei lá, meu Deus, eu tenho mais 6 horas só pra dormir. E eu não consegui dormir.
Meu Deus, eu tenho 5 horas pra dormir. Meu Deus, daqui 3 horas meu despertador vai tocar. Fica desesperado, né? Ou seja, o tempo vai passando, ela vai ficando mais ansiosa, ela já estava ansiosa, o tempo vai passando, ela não consegue dormir por causa da ansiedade, o tempo vai passando, ela vai ficando mais ansiosa porque ela fica desesperada que o tempo está passando, daqui a pouco ela tem que acordar, daqui a pouco ela tem que fazer tudo aquilo que estava gerando ansiedade, ela tem aquela reunião que ela precisava estar descansada, que ela precisava estar com clareza mental, que ela precisava estar tranquila para conseguir, por exemplo, passar a ideia dela, passar a opinião dela, passar o projeto dela, sei lá, para o chefe ou para a equipe, não sei, e ela tá ansiosa com aquilo, e aí agora juntou com o cansaço, porque por causa disso ela não conseguiu dormir, por causa disso o tempo passou, e aí tocou o despertador, e ela pensa, puta que pariu, fudeu. E o que ela faz nesse meio tempo? Ela pega o celular e fica rolando a tela do celular. Toca o despertador, ela vai desligar o despertador, ela abre o Instagram. Ou então ela abre o e-mail, e aí vê, e aí nisso, aquilo que ela já estava cansada, ela já estava ansiosa, ela já estava desesperada, ela fica ainda mais, porque talvez ela acabou de abrir o e-mail, acabou de deparar com algum e-mail que ela deveria ter respondido ontem, ou então que ela, meu Deus do céu, eu tenho que chegar no escritório, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, pronto, é um bombardeio. Você não consegue descansar por causa da ansiedade. E a ansiedade faz com que você não consiga descansar. E aí fica nesse loop e você fica mais desesperado e você não consegue simplesmente, peraí, agora é o momento de descansar. Agora eu não vou. Se eu não, por exemplo, não preparei a reunião, não é agora que eu vou preparar. Ou então, se é agora, levanta da cama e vai fazer. Mas se você está deitado para dormir, desliga, desconecta. Joga o celular longe, desliga a televisão, desliga a luz. O lugar para dormir é um lugar sagrado. E sagrado sem vincular com questão religiosa, com questão de espiritualidade, não. É um lugar ali o teu momento para descansar. Ponto. Então não é um momento para você ficar deitado na cama vendo série, para você ficar deitado na cama vendo jornal, para você ficar deitado na cama mexendo no celular, vendo e-mail, respondendo rede social, respondendo e-mail, WhatsApp. Não! É um momento para você deitar na cama e descansar. Não ache que você vai conseguir descansar enquanto você deixa ali a televisão ligada, eu vou deitar aqui e aí vai bater no soninho e eu vou dormir. Você pode entrar no sono fisiológico, mas a tua mente não vai descansar. Pelo contrário, segundo todo o conceito da hipnose, é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque o teu corpo entrou no sono fisiológico, mas a tua mente está absorvendo aquela montoeira de tragédia que está falando na televisão, ou na série, ou no que for, no filme, no que está ligado. Ou seja, a tua mente continua trabalhando e continua ouvindo aquela montoeira de coisa horrível, e aí você acorda com aquela sensação de: meu Deus, alguém anotou a placa do caminhão que passou em cima de mim essa noite? Dorme sem descansar. Dorme sem descansar. E o interessante é que todo esse padrão que a grande maioria das pessoas tem, ele gera ansiedade, gera essa sensação de estar ansioso e tudo mais, que vai fazer com que o sono ele não aconteça da maneira natural, né? E o problema é que a gente está ansioso a todo momento. A gente aprendeu a ficar ansioso por tudo e para tudo. Por quê? Porque é criado expectativas de uma maneira muito rápida, e essas expectativas que às vezes elas caem por terra, já aparecem milhares de outras expectativas e possibilidades, e a gente já se agarra nessa nova expectativa, né? Então, como tem muita coisa a ser feita, e isso tudo gera uma ansiedade muito grande, isso faz com que a gente consuma nossa energia e fique completamente cansado. Completamente cansado. Um exemplo que eu dou que eu acho bem interessante é o seguinte: quando uma pessoa está organizando uma viagem, essa é uma sacada que eu dou para explicar a relação de ansiedade e cansaço. Quando você está planejando uma viagem, você está vivendo no futuro. Você está resolvendo coisas no presente, porém vinculadas a um futuro próximo. Para viajar, você tem que comprar passagem com antecedência, você tem que reservar o hotel com antecedência, você tem que ver os locais que você vai visitar naquele local com antecedência, você tem que pensar nas roupas que você vai levar, se está quente, se está frio e tudo mais. Então você se propõe a organizar algo que vai acontecer no futuro, porém tudo isso no presente. Por que às vezes organizar uma viagem é muito estressante? Porque existem várias possibilidades de coisas que podem acontecer quando você está organizando aquela viagem
que às vezes a gente não se liga. Pô, e se chover lá? Pô, eu não tô levando um guarda-chuva. Mas eu posso comprar um guarda-chuva lá? Ah, não sei se eu posso comprar um guarda-chuva. Sabe? Então gera uma expectativa, uma ansiedade de putz, e se acontecer tal coisa? E se acontecer aquela outra coisa? A gente fica ansioso nesse momento. E, às vezes, as pessoas se irritam organizando tudo isso e, às vezes, ficam muito cansadas, ficam muito esgotadas. Por quê? Ficar pensando nessa montoeira de possibilidade de futuro faz com que ela canse. Então, toda essa ansiedade gerada vai fazer com que ela canse, né? Se a pessoa souber trabalhar esses aspectos dentro da mente dela, daí o papo muda. Daí você transforma toda essa, digamos assim, essa ansiedade, ao invés de ser uma ansiedade, ela vai ser uma percepção de futuro. Ela vai ser algo que vai gerar algo bom para ela, uma expectativa boa, diferente de uma ansiedade que pode gerar coisas ruins. Muito louco isso, muito louco, né? Então a ansiedade ela está completamente ligada e correlacionada com as pessoas estarem cansadas. E quantas pessoas ansiosas tem no mundo hoje? Nossa senhora, não sei te dizer um número. Não cheguei a pesquisar recentemente, mas é algo absurdo, ainda mais que é considerado mal do século, né? Pois é. Você que está vendo esse vídeo, você se considera uma pessoa ansiosa? Sim ou não? Ou não necessariamente se considera ansioso no rótulo, mas tem algo que você está vivendo que está te deixando ansioso? Escreve nos comentários aí o que tá te deixando ansioso, tá? Pra gente saber um pouquinho mais sobre o que tá passando pela tua cabeça também, tá? E é muito perigoso, né, essa questão que nem você falou, né, no início, da questão da patologia com a questão do estar ansioso por alguma questão, porque é natural, né, digamos, esse exemplo que você deu da viagem. Você acaba ficando ansioso por alguns detalhes, ou então você tem uma reunião, você acaba ficando ansioso porque você não sabe como vai ser a reação da pessoa, você acaba ficando ansioso com a apresentação que você tem que fazer, alguma coisa assim, mas ansiedades normais das pessoas. Porém, se a pessoa ela não sabe administrar e lidar com essa ansiedade, com essas ansiedades normais do dia a dia, da rotina, ela acaba trazendo cada vez mais, de uma forma pesada, de uma forma mais intensa, essa ansiedade, que é algo normal de todo mundo, ela pode se tornar patologia. Ela pode acabar se tornando uma pessoa que talvez precise de medicamentos para o tratamento da ansiedade. Às vezes ela precise realmente de um suporte de psicologia, um suporte médico, um suporte de terapia também, para ela trabalhar um aspecto de ansiedade que já fugiu do controle, né? Que já não é algo mais inerente do ser humano estar ansioso, mas sim é algo patológico, né? Uma alteração neuroquímica que leva a pessoa a ficar ansiosa de uma maneira muito mais grave, né? Então, o que eu vejo é que combatendo a ansiedade, a gente combate o cansaço. E eu também, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque quando você começa a sentir aqueles sintomas da ansiedade, se você vai descansar, seja um descansar de deitar na cama para dar um cochilo, tirar um cochilo, seja um descansar, dormir mesmo, né? O relaxar, à noite, digamos, o sono à noite, o descansar durante o dia, ou simplesmente o descansar, seja dar uma volta, ou esparecer, ou então entrar em auto-hipnose, você consegue cessar Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo. Quando eu percebo que eu começo a ficar meio ansiosa, que eu começo a ficar meio agitada, que eu começo a ficar meio, meu Deus, sabe, pensamento destrutivo vindo na minha cabeça, ansiedade vindo, eu começo a projetar questões do futuro, começo simplesmente calma. Ou eu saio daquele lugar que eu tô, eu vou para algum lugar que eu possa esparecer um pouco, eu vou dar uma volta, ou simplesmente, sim, fecho os olhos, me conecto comigo e concentrando na minha respiração, dando sugestões, com a auto-hipnose focada pro descansar, eu consigo simplesmente cessar aquela ansiedade que estava vindo. Não é o cessar a ansiedade, o aniquilar, acabe com a ansiedade. Não, mas eu acabo com a ansiedade que estava vindo naquele momento e eu consigo voltar para o que eu estava fazendo com leveza, com clareza mental, sem... Mas, peraí, eu consigo ver as coisas com um ângulo diferente daquele ângulo que a ansiedade estava me levando.
Então o descansar me tirou daquele estado de ansiedade, e a ansiedade às vezes te obriga a descansar. E então eu acho que, tipo, você fica mais ansioso porque você tá cansado. Você tá cansado porque você tá ansioso. Eu acho que isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, a grande mensagem desse vídeo que você está assistindo aí é a seguinte. Se você está ansioso, a probabilidade de você estar cansado é muito grande. Talvez você esteja perdendo tempo e qualidade de vida pelo fato de você estar cansado. E possivelmente esse cansaço tem uma relação com a ansiedade que você vive todo santo dia, né? Então, qual é a nossa dica, a nossa orientação? Se você buscar alternativas para você controlar essa ansiedade, para você amenizar um pouco dessa ansiedade, para transformar essa ansiedade num combustível para você ter resultado na tua vida e não deixar essa ansiedade controlar você, sabe? Busque alternativa. Invista tempo, invista dinheiro, invista o que for para você encontrar um equilíbrio no que diz respeito à ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai corroendo aos poucos. A ansiedade, ela vai te deixando uma pessoa, às vezes, um pouco mais amarga, uma pessoa tensa, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que tem dificuldades de relacionamentos, uma pessoa que acaba perdendo coisas boas da vida pelo fato de estar com a cabeça lá na frente num problema que às vezes nem existe. Ou que existe, que está tendo dificuldade em lidar com ele. Então, Porque às vezes, a grande maioria desses problemas, quando chega exatamente no momento para você resolver aquilo, aí você percebe, nossa, não era tudo aquilo que eu imaginava. Pois é, não era para tanto, né? Uhum. Então, busque alternativas para o tratamento da ansiedade. Faça terapia, faça hipnose. Você vai aprender com a gente aqui como você pode fazer hipnose e auto-hipnose para você realmente ter bons resultados na tua vida. É só acompanhar os nossos vídeos. Procure um médico, procure um psicólogo, procure recursos, tá? Não desista de buscar esses recursos. Porque se você está cansado, liga o alerta. Liga o alerta. Acende essa luz aí amarela aí de atenção, porque talvez o que está deixando você cansado é essa ansiedade que está te corroendo aí. Talvez seja isso. Então é uma possibilidade para a gente levar em consideração quando o assunto é cansaço. É a ansiedade. E outra, o mundo louco que a gente vive, com esse mundo cheio de informação, a gente não está mais na época dos nossos avós, em que a gente só trabalhava, a gente lia livros, a gente ia na igreja, cuidava da família, que a gente tinha coisas muito mais simples para fazer. Hoje os tempos mudaram. E são tempos que, se a gente não tiver um autocontrole, um autoconhecimento muito grande, vai destruir com a gente. A gente vive uma vida que não é a nossa. A gente se perde nessa vida maluca, sabe? A gente perde qualidade. E a gente diz isso porque a gente já viveu isso. Sabe? Trabalhando como médico, eu vi o que é ter uma vida automática. É uma vida de trabalhar, dormir do jeito que dá, comer o que tinha, para continuar trabalhando. Perdendo completamente o foco e a atenção nas coisas que estavam sendo feitas na minha vida. Então, combater a ansiedade é igual combater o cansaço. Tenha isso em mente. Tá bom? E eu acho também o seguinte, quando a gente tá ansioso, é aquilo que eu sempre falo também, né? A gente fica mais intolerante, a gente fica mais sem paciência, mais irritado. E muitas vezes não só com outra pessoa. Com outra pessoa, né? No caso, você pode colocar tudo a perder. Tudo que você foi construindo, seja na questão do trabalho, seja relacionamento, seja família. Às vezes uma faísquinha, você perde muita coisa. Mete os pés pelas mãos e você destrói tudo. Por um cansaço. Porque você estava cansado. E aí esse cansaço, você estava um pouco mais ansioso, você estava um pouco mais irritado e você teve uma atitude completamente desproporcional com aquilo que aconteceu e aí você colocou tudo a perder. E aí, e também consigo mesmo, né? Consigo mesmo foi meio redundante, né? Mas... Consigo mesmo. Enfim. Dá pra entender. Por quê? Porque você fica muito mais intolerante com as tuas atitudes. Você fica muito mais autocrítico. Você começa a se desvalorizar.
Você não valoriza as coisas boas que você faz, pelo contrário, você só vê o lado negativo, você só vê as críticas, não crítica necessariamente de outra pessoa, mas você começa, vão me criticar por isso, vão me criticar por aquilo, vão começar a reclamar de tal coisa, vão começar a fazer tal coisa. Então, eu preciso ser perfeito porque senão fulano vai falar isso, senão... Você começa a ser tão autocrítico mesmo e se desvalorizar tanto por coisa que é exatamente o que eu falei agora há pouco, que não era proporcional, que não é proporcional à realidade. Se você está descansado, você está mais tranquilo, a ansiedade não está ali daquela maneira extremamente excessiva, pelo contrário, ela está naquele estado natural ou principalmente num estado propulsor que te leva para ações boas, que te leva para agir de maneira assertiva e proativa, você percebe que, meu Deus, não era para tanto. Porque eu tava daquele jeito com fulano, eu tava daquele jeito comigo mesmo, sendo que completamente desproporcional. Então, liga o alerta. Se você tá com uma intolerância excessiva, um cansaço excessivo, se você tá sem paciência, a pessoa olha pra você e fala bom dia, você fala bom dia por quê? Liga o alerta. Ou se você tá se cobrando demais, você não tá valorizando as atitudes que você tem, você tá se preocupando demais com o que os outros vão pensar, como os outros vão agir. Começa a ter essa percepção e peraí, o que eu posso fazer para melhorar em relação a isso? Eu preciso descansar, eu tô cansado, eu tô com um acúmulo de tarefas, eu tô com um acúmulo de cansaço, eu tô com um acúmulo de funções, eu tô com um acúmulo de alguma coisa, eu preciso simplesmente dar uma esparecida, o que eu preciso fazer? Começa a ter essa percepção um pouco mais aflorada. Caramba. Então, para finalizar, ansiedade e cansaço tem tudo a ver. Se você está vivendo uma vida ansiosa e está cansado, combatendo a ansiedade, a tendência é que a tua disposição, a tua energia, ela se renove de uma maneira muito mais intensa, tá? E a gente vai falar ao longo de vários vídeos aqui no nosso canal sobre como a hipnose, que é a nossa filhinha, o nosso cuidado, que é uma técnica poderosíssima que a gente utiliza no nosso dia a dia e no dia a dia de várias pessoas, a gente vai ensinar vocês como vocês podem combater a ansiedade, o cansaço, os pensamentos destrutivos, melhorar o sono utilizando a hipnose. Então, tudo isso a gente vai ensinando a cada dia mais vocês. É só acompanhar o nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu, a gente está muito triste. Então se inscreve para a gente ficar feliz aí, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar muito desse tipo de informação e acompanha as nossas redes sociais aí que a gente tem sempre uma ou outra sacada aí para te ajudar a combater esse cansaço aí que talvez está fazendo você perder vida, você está perdendo tempo na tua vida porque você está cansado e tem como resolver isso aí. Tempo, dinheiro, saúde, família. Tempo, dinheiro, saúde e família. Eu acho que quando a gente está cansado, a gente perde esses 4 pontos. A gente trabalha menos ou pensa menos em formas de ganhar dinheiro. A gente acaba não relaxando, não tendo tempo para aproveitar nosso dia a dia com a família, com quem a gente ama. Nossa, tem muita coisa que a gente perde estando cansado. Então vamos parar de ficar cansado e vamos ter resultado na vida. Então é para isso que a gente está aqui. A gente vai ensinar você a combater esse cansaço aí. Fechado? Então, continua acompanhando os nossos vídeos e a gente se vê já já num vídeo aí. Se tiver algum vídeo aqui do ladinho, já clica e já assiste. Continua acompanhando o nosso trabalho aí. Então, é isso. Até mais. Tchau, tchau.